Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença para Te louvar, Te exaltar, bendizer o Teu nome, Senhor, e ajudar a Tua igreja, expondo a Tua palavra, orando, intercedendo pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Ó Senhor, manifesta a Tua graça, a Tua glória, dá, meu Senhor, ao Teu povo a graça de ouvir e entender a Tua palavra santa. Nos dá, meu Senhor, a graça para publicar os Teus feitos poderosos. Nos dá, meu Senhor, a alegria de servir. Deus fiel, Deus maravilhoso e bondoso, Senhor do céu e da terra, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Nós recebemos do Senhor a graça para fazer isto. Não temos nenhum compromisso com quem quer que seja. Não adotamos nenhuma prática de aliviar aqui, carregar a mão ali, fazer assim, fazer assado por causa de fulano ou beltrano ou cicrano. Anunciamos a palavra de Deus. Os amigos de Deus, os servos de Deus, os discípulos de Jesus, certamente aprovam, certamente ouvem, certamente entendem, se não entende, pede graça. Mas nós não assumimos nenhum compromisso e não assumiremos até a morte. É com Jesus o nosso trato. Nosso texto hoje, Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 21. Fácil de memorizar a leitura. 12 a 21. O testemunho do apóstolo Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, um homem muito talentoso, um homem poderoso em palavras e obras, um homem extraordinariamente preparado, e Deus o tirou do meio farisaico, colocou no meio apostólico para levar a sua palavra aos mais altos ciclos da sociedade no Império Romano. Então, a leitura é esta, Filipenses 1, 12. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, falam a palavra mais confiadamente, sem temor. É verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei mais. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo
a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela leitura em Tua santa palavra e agora suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, amigos e ajudadores. Ó Deus, guarda cada servo Teu na Tua igreja, os nossos intercessores e aqueles, Pai, que mesmo não havendo ainda decidido por Jesus, estejam em contato, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, vendo os nossos conteúdos. Ó Deus, que Tu possas abençoar e guardar cada vida. Pai bendito, ouve dos céus as nossas petições, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, uma das coisas maravilhosas na minha vida e na vida de qualquer obreiro do Senhor é a dedicação. Dedicação, consagração, convicção, confiança, segurança espiritual. Estou fazendo uma grande obra. Não me exalto e não me exaltem, mas o que eu estou fazendo é uma grande obra. Sabe uma pessoa que disse isto? Um homem que estava trabalhando com pedras, com argamassa, com toras de madeira. Neemias. Quando os inimigos quiseram atrapalhar o ministério e a vida de Neemias, inclusive tensionavam matá-lo, mandaram convites, mandaram portadores, depois mandaram documentos, cartas, depois abriram o jogo, que eram inimigos. E ele não atendeu nenhum convite, nem os convites de pessoas, nem respondeu às cartas recebidas. Simplesmente disse, deixou muito claro, estou fazendo uma grande obra e se eu sair, o trabalho pode parar e eu não quero contribuir com a estagnação. Então, estou ocupado fazendo uma grande obra e não posso deixar. Eu estou fazendo uma grande obra, você pode fazer uma grande obra, muitos ministros de Deus estão fazendo uma grande obra, ou aqueles que não têm nem mesmo um ofício ministerial, podem fazer uma grande obra quando usa a palavra de Deus, quando leva a palavra de Deus, quando prega a palavra de Deus. Paulo foi chamado, ele estava no auge da sua carreira farisaica. Era um homem letrado, muito conhecido e com um selo, formado aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos do século I do judaísmo. Bom, família que tinha dinheiro, que tinha condição, podia contratar um mestre por anos para dar formação ao filho Saulo. Todo judeu é investidor em sua formação. A guisa de informação, o Estado de Israel, uma nação pequena com menos de 10 milhões de habitantes, é portadora
da maior formação profissional, o maior índice de desenvolvimento humano e o maior percentual de conquistas de prêmios nobres pela sua população. Mostra que o judeu investe na sua formação. Paulo foi formado assim, o Saulo. Paulo é um nome de discípulo, um nome que apequenou as suas grandezas. Mas o Saulo foi assim, formado, trabalhado, burilado para ser um brilhante fariseu. Nosso Senhor Jesus Cristo marcou os passos do Saulo e um dia acompanhou Saulo no caminho de Damasco. Falou com ele, lhe deu uma missão. Primeiro ele passou por um susto terrível. Perdeu a visão momentaneamente por causa de um clarão, um foco de luz daqueles que cega. E o Saulo sofreu 3 dias sem comer, sem beber, sem dormir. Acho que a vida dele, se ele fosse um nordestino, tinha dito que aos 3 dias tinha virado um inferno. Só que no final dos 3 dias, ele tem uma visão. Ele era fariseu, o fariseu acreditava em visões, acreditava nos anjos, acreditavam na comunicação espiritual dos céus com a terra. Os saduceus eram que negavam esses valores. E ele viu numa visão a chegada de um homem para orar por ele e para ele ficar bom. E ele ficou bom. Ficou bom, foi instruído pelo Senhor e começou a sua grandiosa missão. Levar a palavra de Deus para o exército romano, notadamente a guarda pretoriana, criada por Otaviano antes de Jesus nascer. A guarda pretoriana, criada por Otaviano. Agora, meus queridos, quem era da igreja de Jerusalém, da igreja da Judéia, da igreja de Samaria, da igreja de Nazaré, que iria ter o alcance que o Saulo transformado teve para pregar o evangelho à guarda pretoriana? Nós, na leitura que fizemos, entendemos isto. Quero, irmãos, que saibais que as minhas prisões em Cristo foram manifestas a toda a guarda pretoriana. Onde Paulo chegava, acontecia problemas por causa dos judeus. Paulo entrava na sinagoga, falava de Jesus e surgia ali um problema e alguém, sabendo que ele era cidadão romano, comunicava às autoridades e tal, e Paulo pregou para em muitos casos, a guarda pretoriana era quem era chamada. A guarda pretoriana. Em muitos lugares, tudo o que aconteceu, as prisões, as denúncias, tudo contribuiu para que este homem recebesse oportunidade de falar para os reis, para os tribunos, para os senadores, para os legatos augustos, os homens que tinham procuração do imperador para decidir em seu nome. No versículo 14, Paulo diz:
Devido a isto, muitos dos irmãos tomaram ânimo, criaram coragem e passaram a falar com mais confiança, com mais segurança, perderam o temor. Muitos dos irmãos. Aí ele faz uma exposição dos traidores, dos embusteiros, dos falsificadores da palavra, que sempre houve. No tempo de Moisés tinha Coré, tinha Balaão, tinha não sei quantos. No tempo de Jeremias tinha Ananias, tinha tantos. Sempre houve falsários. Onde existe o verdadeiro, tem o falsário por perto. E ele diz no versículo 15, verdade é que há alguns que também pregam a Cristo, mas é por inveja. Prega por inveja, prega por porfia, mas muitos pregam de boa mente. Uns pregam por amor, tem segurança, tem confiança, tem esperança, sabe o que está fazendo. Muitos por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, sabendo que Deus me chamou como apóstolo dos gentios. Mas existem outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, só para aumentar, para engrossar o caldo, só para piorar a situação, só para fazer confusão. Pregam por contenção, ou contenda, contenção aqui é contenda, para contender. Não pregam puramente. E o que eles fazem é premeditado. Eles estão julgando acrescentar a aflição às minhas prisões ou piorar a minha situação. Mas o que importa? O versículo 18. Que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou por fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. Porque eu sei que a palavra produz salvação. Eu sei que disto me resultará salvação. O sujeito foi ouvir o falsário, mas o falsário queria imitar o verdadeiro e pregou a palavra viva. O falsário é morto. O falsário é um perverso. O falsário é um salafrário. Mas a palavra, ele não mata. Que importa? Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a oração, a intercessão é um benefício espiritual disponível para a Igreja do Senhor em todas as gerações. E o socorro do Espírito de Jesus Cristo é que faz a gente encontrar a palavra certa, na hora certa, para fazer uma autodefesa, quando só tem inimigos por perto, mesmo que estejamos no tribunal de César, perante a guarda pretoriana. Paulo sabia o que estava fazendo, sabia o que estava dizendo, sabia em quem tinha crido. Aqui,
No versículo 20 ele diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Se eu morrer na missão, Cristo será engrandecido no meu corpo. Se eu viver muito tempo, Cristo será engrandecido no meu ministério. Que importa? Cristo seja engrandecido é o que importa. Ele pode, deve ser engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aí o versículo 21 e último ele diz: porque para mim o viver é Cristo. Eu me lembro do texto de João no capítulo 4, quando Jesus está falando para a mulher samaritana. Os discípulos voltam da quitanda, trazendo alimento, e dizem: olha, mestre, come. E ele diz: já estou satisfeito. E eles ficam: mas será que alguém trouxe alimento para ele? E Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que me enviou. Paulo podia dizer: a minha comida é servir a Cristo. Para mim, viver é Cristo. A minha alegria é servir a Cristo. A minha satisfação é servir a Cristo. E se eu morrer, é lucro. Já entro direto no reino do meu Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, é a palavra de Deus e a missão de um homem que Deus deu oportunidade para falar para o imperador, para os reis, para os tribunos, para os centuriões, para os mestres, em toda a guarda pretoriana. Além de ser um homem do povo que falava com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a respeito de Cristo, teve grande oportunidade de anunciar o Senhor entre as autoridades máximas em todo o império. Que Deus abençoe os nossos irmãos, os nossos ouvintes, e nossa palavra de gratidão aos nossos ajudadores. Se você puder e quiser participar ajudando, faça o contato conosco. Nós daremos um jeito de nos comunicar. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, estamos em tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos pela salvação, agradecidos pelo testemunho das Escrituras, agradecidos pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, agradecidos pela missão gloriosa de proclamar a vida que está em Jesus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e graça manifestados em Jesus Cristo. Agora, meu Senhor, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida. Tu conhece cada família e tu conhece
os que não têm família, os que não colocam o nome de familiares, porque não participam, não desejam, não aceitam, não gostam, não querem o Evangelho de Jesus. Pai bendito, abençoa os que estão sozinhos, abençoa os teus servos, os teus filhos, os teus amigos. Faz, meu Senhor, uma obra gloriosa, revelando a salvação que há em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.